WW está de volta. Vamos falar agora sobre a comitiva do governo Lula que desembarcou nesta semana na China. A justificativa oficial da viagem é preparar a visita de Xi Jinping ao Brasil no mês que vem. A agenda, porém, teve pouco ou quase nada publicidade. E seu objetivo é incerto. A reportagem é de Luciana Amaral. O ministro Juscelino Filho, das Comunicações, se encontrou com a Kowai, uma rede social chinesa, e com a Galaxy Space, companhia de internet via satélite, concorrente da Starlink de Elon Musk, que tem contratos com a defesa brasileira. Ele disse que a Galaxy está disposta a realizar testes no Brasil e a cooperar com a transferência de tecnologia. O ministro também se reuniu com autoridades do governo chinês. O grupo percorreu algumas das principais cidades, a capital Pequim, Xangai e Shenzhen, onde a delegação brasileira visitou a fábrica da BYD, montadora de carros elétricos que está implantando uma unidade em Camaçari, na Bahia, estado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que lidera a comitiva. Rui Costa defendeu a aproximação com a China como uma forma de trazer mais empregos e investimentos para o Brasil. O ministro, que coordena o PAC, busca a adesão do Brasil à chamada Nova Rota da Seda, um robusto programa chinês de investimento em infraestrutura no exterior. A iniciativa tem como entusiasta o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, que também fez parte do grupo. A única informação oficial é de que a agenda internacional busca desenhar acordos que possam ser anunciados na visita do líder chinês Xi Jinping ao Brasil no dia 20 de novembro, um dia depois da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. As possíveis parcerias também passam pelo setor financeiro. Para isso, o Brasil levou à China o atual diretor e futuro presidente do Banco Central Brasileiro, Gabriel Galípolo. A ex-presidente brasileira e atual presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, se encontrou com a comitiva. A sede do banco é na China. O presidente Lula não esconde que tenta diminuir a dependência brasileira do dólar no comércio exterior. A viagem amplia a aproximação do Brasil com a China em um momento em que o país oriental lidera um bloco com a Rússia e o Irã para fazer frente aos Estados Unidos na economia global. Em abril do ano passado, Lula e vários ministros foram recebidos pelo líder chinês Xi Jinping numa visita de 7 dias a Pequim. Na viagem, que também contou com uma passagem pelo Oriente Médio, Lula criticou instituições multilaterais, os empréstimos cobrados pelo FMI aos países emergentes e chegou a culpar os Estados Unidos e a União Europeia pelo prolongamento da guerra na Ucrânia. Lorival, essa eventual adesão do Brasil à nova Rota da Seda, ela seria positiva? Ou não? Para o Brasil, claro. A Rota da Seda tem uma história já de 10 anos, né, em que inicialmente vários países europeus aderiram, né, porque o objetivo é fazer todo a criação de toda uma infraestrutura, tanto física quanto de comunicação, né, que vai desde a Europa até a Ásia e a África também. E mais recentemente veio então para a América Latina, o Chile, por exemplo, aderiu e tal. Então, cada país, de acordo com a sua governança interna, suas leis, sua situação, sua capacidade de atração de investimentos, etc., usou isso de uma forma. A questão da Rota da Seda hoje, no contexto em que o Brasil está, em que a China está de contestação da ordem internacional, né, e apoiando a Rússia nessa aventura na Europa, o Irã, enfim, todo esse contexto de acirramento geopolítico é que torna este momento um momento ruim para o Brasil aderir à Rota da Seda. Então, não é um tema geoeconômico simplesmente, é um tema muito mais político, né? Reforça essa imagem que o Brasil está projetando de um país que acompanha a China, a Rússia, o Irã e, de forma indireta, a Coreia do Norte, né, nessa contestação da ordem internacional baseada em regras.
Esse é que é o problema, que o Brasil é capaz de atrair os investimentos chineses sem fazer essa adesão que tem esse componente político. É por isso que não é interessante para o Brasil. Sim. Professor, de certa maneira, pegando aqui no que o Lorival está colocando, uma eventual adesão do Brasil nessa nova Rota da Seda sela esse posicionamento? O Brasil escolhe um lado nesse confronto, vamos dizer, nesse conflito, nesse tensionamento de um bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos e um bloco, vamos dizer assim, do sul global ou oriental liderado pela China? Eu acho que o governo Lula, nesse momento, ele está meio que numa encruzilhada, né? Dentro do governo Lula, há campos diversos em relação a esse posicionamento de um BRICS combativo, assim como que é a Rússia, né? Na minha visão, a posição da Rússia é mais radical que a da China em relação a isso, porque eu acho que a China tem muitos interesses ainda no sistema financeiro como ele é atualmente, inclusive o sistema financeiro ocidental. Já a Rússia está numa posição mais desesperada, ela quer fazer um contraponto realmente ao sistema ocidental. E mesmo no governo, principalmente entre os diplomatas de carreira, há um pé atrás em embarcar nessa canoa, né? Porque ela claramente é do interesse da Rússia, né? Que quer fazer um contraponto ao bloco ocidental, mas será que é do interesse do Brasil ficar do lado de um bloco, claramente, contra um outro que ainda é muito poderoso, né? Ou seria mais interessante navegar entre os dois blocos? Então, eu acho que é um momento difícil mundialmente, né? E eu acho que o Brasil tem um delicado balanço, aí, um delicado equilíbrio a manter, na minha opinião, de modo que não caia só num bloco ou no outro. Eu acho que ele tem que extrair vantagens dos dois lados. E eu acho que há condição de fazer isso. Agora, exige muita habilidade. Daniel? Esse ponto que o Ângelo menciona é super importante de se equilibrar entre esses dois grandes blocos que estão se formando num novo mundo fraturado, né, geopoliticamente. Você não não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu só queria lembrar que em novembro também, muito possivelmente durante a cúpula do G20, quando haveria uma visita de Joe Biden, o Brasil e os Estados Unidos pretendem assinar uma aliança para a transição energética, que envolve uma série de iniciativas para exploração de minerais críticos, beneficiamento de minerais críticos em território brasileiro para fornecer para as empresas americanas que precisam desses minerais para semicondutores, pás eólicas, aviões, etc. Agora, acho que claro, tudo depende também das eleições americanas. Se Kamala Harris ganhar, isso tende a prosperar mais. Se Trump ganhar, pode ficar pelo meio do caminho. Mas tem um ponto que é essencialmente a falta de entusiasmo, a frieza na relação do Brasil com os Estados Unidos. Os acordos podem até ser anunciados, mas quando Lula vai a Pequim, aí sim brilham os olhos e esses acordos são anunciados com mais entusiasmo. Ô Thaís, de toda essa comitiva, tem um destaque ali que é o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, né, que não é propriamente alguém de governo, né? Ele é um diretor do Banco Central. Alguma ideia da missão dele lá, junto com uma comitiva do governo? A agenda dele também não foi publicada pelo Banco Central. Oficialmente a gente não tem informação. O que eu consegui apurar é que Galípolo estaria seguindo aí o mesmo roteiro que alguns grandes bancos privados brasileiros, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, que é a xerife do mercado de capitais, já fizeram recentemente, que é conquistar o mercado de capitais na China, oferecendo produtos de investimentos brasileiros, né? Os famosos ETFs, que são referências ali para ações negociadas no Brasil, venda de debêntures e tudo isso, apresentando para a China a possibilidade de ter muito mais rentabilidade com um ativo financeiro lançado no Brasil, com a taxa de juros que a gente tem versus a taxa de juros que a China tem,
que é hoje muito menor do que o Brasil, o juro de 10 anos na China está na casa dos 2%, eles estão há mais de um ano e meio com deflação constante mensal, ou seja, estão vivendo ali, se aproximando de um cenário que o Japão passou nas últimas décadas. Então, é uma tentativa de abrir o mercado de capitais na China para produtos brasileiros. Há alguns obstáculos, por exemplo, como tributário. Agora, de novo, né, assim como você tratou da agenda do Poder Executivo, o fato de você ter um diretor do Banco Central, que vai ser o presidente do Banco Central, com tudo que envolve, que tem envolvido a indicação dele, aproximação com o presidente Lula, aproximação com o governo, receio de quanto a agenda do BC vai se misturar com a agenda do governo, o fato da agenda dele não estar explicitada, de não ser uma coisa totalmente transparente, acaba chamando atenção, né? Professor, eu queria voltar contigo, porque você coloca que o Brasil precisa conseguir, vamos dizer, surfar ou navegar entre esses dois blocos. O senhor acha que consegue? A minha percepção, enquanto repórter de política brasileira, é de que o coração do governo Lula, por exemplo, bate pelo bloco chinês e russo, né? Haja vista, tem essa visita dessa comitiva hoje. A visita do presidente Lula ano passado foi grandiosa, em comparação com a visita do presidente Lula aos Estados Unidos. O Partido dos Trabalhadores levou uma comitiva grande para lá. E depois também, não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano, que foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, Simone Tebet, enfim, este ano, né? Consegue, é possível manter uma equidistância e tirar proveitos dos dois? Ou a situação geopolítica mundial ela é tão tensa que não tem como, você tem que escolher um dos dois lados? Caio, eu concordo com você que o Lula, se dependesse apenas dele, ele caminharia mais pelo lado dos BRICS, né? Talvez, não sei se é ao ponto do que o Putin quer, né? Mas mais pelo lado dos BRICS. Mas o que eu chamei a atenção é que no governo há uma divisão em relação a isso, principalmente diplomatas de carreira, porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa que eu acho que é bom, né? No governo Bolsonaro, eu acho que foi bom isso, né? O Ministério das Relações Exteriores tem uma carreira que tem uma certa independência histórica, né? Uma certa autonomia, vamos dizer assim, né? Na condução da política externa. E ali há reservas em relação a entrar de cabeça nessa história. Então, isso pode influenciar, né? O Lula é muito pragmático, ele é um político pragmático. Se ele notar que há um backlash, né? Uma reação muito grande em relação a uma aproximação tão forte assim com um país que está sob sanções, etc., pode ser que ele tenha que reagir a isso. Então, eu espero que caminhe por aí, porque eu acho que o Brasil é difícil, eu acho que é difícil, requer muita habilidade, mas dá para navegar, como eu falei, meio que extraindo vantagens dos dois lados. Bom, professor Ângelo Segrilo é um dos maiores especialistas em Rússia no Brasil, professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado, viu, professor? Volte sempre aqui conosco. Sou eu que agradeço o convite, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso, agradeço também ao Lorival e a Thaís Herédia e ao nosso amigo Daniel Hitner, né, que já são 5 da manhã. Em Moscou, trabalhou bastante hoje, congelou a imagem dele de novo, voltou agora, né, Daniel? Parabéns pela entrevista, Daniel, e bom retorno ao Brasil. Obrigado, um abraço a você, Caio, Thaís, Lorival, professor Ângelo. Bom, gente, antes da gente ir embora, um anúncio. O WW agora tem uma página especial no site da CNN Brasil. Nela vocês vão encontrar, além da íntegra do programa, do WW, vão encontrar também materiais exclusivos e ampliados feitos pela equipe. Conteúdos especiais, frutos de uma parceria com o Grupo Eurásia, né, que é a principal consultoria de análise geopolítica e de risco do mundo. Para acessar é só ir em www.cnnbrasil.com.br/ww ou apontar seu celular para o QR Code que você está vendo agora aí do seu lado direito da tela. Pois bem, WW termina aqui. Uma boa noite, um excelente final de semana a todos.